Boa tarde a todos e a todas. É com grata satisfação que eu lhes dou as boas-vindas. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Henrique Nardi, que é médico e doutor em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje nos apresentará a palestra que está relacionada ao Setembro Amarelo, com o título A Individualização do Sofrimento no Trabalho. Para quem eu passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. A ideia é que a gente faça uma sexta-feira, né? A ideia é que a gente possa fazer uma conversa bastante informal, assim, então a ideia é que a gente consiga partilhar conhecimento, né? Ou seja, eu vou trazer uma série de informações aqui, o meu ponto de vista, mas isso não, de forma alguma, impede que vocês falem, questionem, discordem, porque assim a gente pode debater. Tem coisas que eu imagino que sejam compreensíveis para todo mundo, que não necessariamente elas são, né? Então, sintam-se à vontade para, em qualquer momento da conversa, interromper, fazer perguntas, questionamentos, dúvidas, sem nenhum constrangimento, certo? Eu prefiro dessa forma. Então, se a gente puder dialogar, é melhor. Eu vou seguindo, e assim que quiser falar, né? A ideia hoje é a gente pensar isso que a gente tem chamado de tecnologia, né? O campo da saúde mental, né, ele é um campo extremamente aberto do ponto de vista das respostas e das interrogações que a gente possa fazer. Né? A gente não tem como, diferente de outro campo da saúde, assim, não tem como abrir, com raras exceções, né? Mas eu não tenho como abrir, entende, o fígado de alguém que é alcoolista de longa data ou que tem uma hepatite crônica, e eu vou ver lá que o fígado está alterado. Ou seja, ele tem uma série de gordura, tem cicatrizes, tem defeitos. Então eu consigo ver, consigo pensar, ó, tem uma causa aqui, né, e tem um efeito lá que é constatável, né, olhando para aquele órgão. No caso da saúde mental, eu não consigo fazer isso. Tem uma série de aproximações com relação ao que pode produzir o sofrimento. Que já é uma palavra, eu não estou falando de doença. Vejam bem que eu não estou falando de doença, eu estou falando de sofrimento. O sofrimento, necessariamente, é uma emoção que está associada a uma série de fatores. Esses fatores são bastante complexos. Obviamente, eles têm um componente químico, né, porque tudo no corpo funciona na base da química, ou seja, tem, no caso do sofrimento mais específico, sofrimento mental, certamente tem neurotransmissores que vão fazer esse balanço, e aí que vão agir, por exemplo, algumas das medicações que foram recentemente introduzidas no sentido de tratar algumas patologias que estão associadas ao sofrimento, mas o sofrimento é algo muito mais amplo, né? O sofrimento ele está presente e é normal, né? Isso é importante a gente também pensar, né? Tem momentos da vida que é importante que a gente sofra. E o mundo, de uma das razões, talvez, das pessoas sofrerem mais hoje é não aceitar que o sofrimento faz parte da vida, né? É importante a gente poder chorar quando perde alguém próximo. É importante a gente receber uma notícia ruim e ficar mal com isso, né? Porque a gente precisa elaborar, a gente precisa parar. O sofrimento, de alguma forma, ele faz com que a gente dê uma paradinha, pense no que aquele evento, né, ou aquela situação da nossa vida está produzindo, e possa, bom, o que eu faço com isso? Ou seja, né, o que eu faço com isso para elaborar esse sentimento, para poder me sentir melhor depois, para seguir, dar um outro rumo para a minha vida. Então, sofrimento faz parte da vida, né? Vida sem com zero sofrimento, ela tem problema, né? Ou seja, um desses problemas pode ser uma certa apatia, no sentido de que eu não me importo mais, nem comigo, nem com o resto das pessoas, né? E essa é uma das consequências do nosso tempo. É uma extrema individualização desse sofrimento, onde a gente, de alguma forma, desqualificou os laços, né, que a gente estabelece na família,
na comunidade, com amigos e no trabalho, certo? Então não existe sofrimento que ele é vivido de forma individual, mas a sua produção ela sempre depende de um contexto, né? Ou seja, do contexto social no qual a gente está inserido. E as saídas, portanto, mesmo que elas sejam muitas vezes sentidas como bloqueadas do ponto de vista que só eu consigo sair dessa situação, ninguém pode me ajudar, que é uma das causas do suicídio, aliás, né? O fato da gente perder a esperança na possibilidade de construir com outras pessoas a saída de uma determinada situação que está bloqueada na nossa vida, né? Então, a ideia da gente poder reconstruir esses laços, né? Poder dar valor para as pessoas que estão na nossa volta. E esse valor está muito associado com uma perspectiva de poder escutar essas pessoas e sentir que a gente está sendo escutado, ou seja, que a palavra ela retome o valor. Se a gente vê hoje, por exemplo, os efeitos que a gente vai discutir, eu estou fazendo uma introdução, né? Antes da gente entrar mais no detalhamento. Se a gente vê hoje o desvalor da palavra, é que as pessoas, por exemplo, entram no Facebook, tem gerações que já abandonaram o Facebook, eu faz muito tempo, então, dependendo da geração, tem outros que não entraram, né? Mas elas entram no Facebook, agridem as pessoas, saem do Facebook, apaga perfil, cria perfil falso, né? É muito diferente de um tempo anterior, e não é um saudosismo que eu estou fazendo aqui, é só a dimensão do peso da palavra. Quando eu escrevi uma carta, eu sou da geração das cartas, tá aí, né? Quando eu era jovem, eu escrevi muita carta, recebi muita carta. A carta ela tem um peso, né? A escrita, ela estava impregnada de emoção. O que aquela pessoa queria dizer para mim? Ou seja, que tipo de relação eu estabeleci com aquela pessoa, e sabendo que entre o tempo da escrita e o tempo do recebimento da carta, tem um tempo de elaboração que pesa, né, no sentido de como eu estabeleço a relação com as pessoas. O imediatismo, por exemplo, da internet, ele apaga isso. Eu passo adiante, né? Se aquele meu post tem uns 500 likes, sei lá, mais, tá bem, né? Mas aquele não dura, né? É como uma drogazinha, assim, vai, né? Ou seja, eu imagino que aquilo está me fazendo bem, porque algumas pessoas que eu não conheço, não convivo, não converso, não saio, não partilho, simplesmente posto, disseram que gostam de mim, ou gostavam daquilo que eu escrevi. Agora, não tem um efeito duradouro do ponto de vista de que tipo de relação eu estou estabelecendo ali. Eu não faço uma reflexão. A gente tem visto, por exemplo, situações que também levam ao suicídio, a gente está falando, então estou introduzindo algumas dessas questões com relação ao cyberbullying, né, que ataca, né, sobretudo jovens em idade escolar, tal, de alguém que é tomado como alvo por várias pessoas que não estão em contato direto com aquela pessoa. Então se permitem, né, agredir ela de forma mais violenta, né, que é isso que você precisa. Falta de contato direto, ou seja, falta de eu estar olhando para ti, a uma distância possível de ver tua emoção e, sobretudo, o risco de receber uma agressão de volta, né? Que faz com que eu pense de novo se eu vou fazer aquilo ou não. Então tem muitas, nesse isolamento que se produz, porque a internet ela tem essa ambiguidade, né? Ela é ao mesmo tempo o mundo todo, que está no meu espaço, e ao mesmo tempo um isolamento completo. Eu estou sozinho naquela relação, naquele mundo que está ali colocado sem nenhum balizamento, né? Sem a emoção do outro na minha frente, né? Sem os efeitos das coisas que eu faço. Então, de novo, é o valor que o outro tem nessa relação. E o valor, portanto, que eu tenho na relação com esse outro. Quem é esse outro? Para mim. Então, é um pouco por aí que a gente vai tentar sair do modelo mais patologizante do sofrimento, ou seja, de pensar que o sofrimento está localizado exclusivamente porque eu tenho algum defeito. Não quer dizer que todo mundo tem defeito, né? Mas que a saída e a forma de viver isso
não é dada de antemão do ponto de vista de que eu tenho que ver isso sozinho, ou que a causa disso é oriunda de falhas minhas, exclusivamente. Mas é sempre relacional. É sempre relacional. Então, é nesse elemento, ou seja, a partir do momento que eu consigo pensar nesse relacional também, não é um relacional do tipo assim, a culpa é do outro. Sabe? A culpa é do me sentir mal é do outro. É o outro que está me perseguindo. Né? Pode ser. Pode ser. Mas isso é um tipo de relação que se estabelece que permite que o outro me persiga. Então tem outras pessoas, né, nesse conjunto relacional que vão, de certa forma, autorizar, ou por não dizer nada, ou por colaborar, a fazer com que essa situação aconteça. Né? Então é a ideia da gente pensar de fato as relações. Não quer dizer que não exista um componente químico do ponto de vista do sofrimento. Não quer dizer que não existam patologias que se configuram onde o sofrimento psíquico é central. Mas a forma como eu vivo isso, né, e como ela se produz tem a ver com um contexto que é muito mais amplo do que muitas vezes eu penso. Porque a nossa sociedade tende a fazer com que a gente se individualize cada vez mais. Tenha medo de saber para as pessoas. Tenha medo de dizer a verdade. Tenha medo de dizer o que pensa. Porque isso pode ser sentido como alguém que não está feliz. Alguém que tem problemas. E esse não é um mercado. Não é um bem do mercado. O mercado exige. A gente abre revistas, a gente olha no Facebook, a gente vai no Instagram, a gente vai por tudo, na televisão. As pessoas são felizes, são bonitas, são esbeltas, são etc, 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 etc. Mas nós não somos assim. Tem como ser assim. Né? A imagem que está lá é photoshopada. Né? O diálogo que está lá, ele foi produzido. Né? O que a pessoa posta é instantâneo, não tem absolutamente nada a ver. Ela não come mais, ela vai comer para poder tirar foto e postar no Facebook. Né? Então tem uma série de elementos que parecem coisas do senso comum, que eu estou dizendo aqui, eu estou tentando resgatar do nosso cotidiano. Muitas vezes, por exemplo, uma coisa, eu sou de uma geração, eu também vou fazer esses. Mas não é essa outra coisa, eu só tenho comparado a ver que a gente não precisa ser dessa forma, dependendo de tecnologia. Tem gente que não vai mais ao show de concerto de música, qualquer tipo de show. Porque as pessoas vão, elas vão, mas elas vão para filmar. Então ela fica ali, filmando quem está. Então ela não está participando, não está deixando se emocionar com a música. E a música é uma das coisas mais, né? Se eu for assistir um concerto, eu vou porque eu quero me emocionar, não para guardar uma coisa como se eu tive naquele espaço. E teria uma memória que provavelmente eu nunca mais vou assistir para ali, porque a filmagem ficou horrível. E tem possibilidade de comprar e se baixar, mas não. Essa coisa do possuir, entende? Eu não vou me relacionar com aquela música que está lá. Eu vou criar um factoide tecnológico da minha presença naquele espaço. Assim como o selfie. Né? A pessoa não vai mais nos lugares. A emoção daquele lugar é secundária em relação à foto que eu tirei de mim naquele espaço. Então a gente vive, algumas pessoas chamam isso de sociedade de espetáculo. Né? Mas independente de ser espetáculo, se a vida fosse espetacular, estava ótimo. A questão é que isso, de fato, não contribui para a gente poder valorizar as nossas relações. Tá? E não quer dizer que o selfie não seja bom. Não quer dizer que o selfie não seja uma outra forma de guardar uma memória. Não é isso que eu estou dizendo. É substituir o registro da memória, porque aquele momento foi importante, né, do simples ato de marcar que eu estive naquele espaço. Sem pensar o que aconteceu comigo naquele espaço. E que relações que eu estava estabelecendo naquele espaço. Bom, então, como é isso aqui, né? Eu vou trabalhar com essa ideia, sobretudo, que se produz o sofrimento. E o sofrimento é esse. Se produz uma determinada forma de viver o sofrimento na sociedade contemporânea, que tem uma história, que nem sempre foi assim. E que esse sofrimento, embora, de novo, seja vivido individualmente,
muitas vezes ele não é só vivido individualmente, ele é partilhado do ponto de vista de várias pessoas estarem sofrendo no mesmo espaço, então, no campo do trabalho isso é muito comum, mas não terem coragem de assumir que estão sofrendo e achar que está acontecendo só com eles. Certo? Bom, então isso está associado a um determinado contexto. Né? No caso do trabalho, que eu vou centrar a discussão, isso tem a ver com o contexto econômico e o contexto institucional. A gente, quando trabalha, né, a menos que eu seja, eu vou dirigir aqui para a discussão que a gente está aqui, né, ou seja, eu vou falar a conclusão. Então daqui, eu guardo, eu sou servidor público também, somos todos servidores públicos. Né? Tem alguém que é terceirizado aqui? Não? Então todo mundo servidor público. Servidor público, há um tempo atrás queria dizer uma coisa, hoje quer dizer outra. A gente vive em um determinado contexto econômico e um contexto institucional que é determinado politicamente. A gente está vivendo hoje, talvez, uma das piores crises, pelo menos no meu período de vida, né, e da história, com relação à falência institucional. Ou seja, a gente abre o jornal todos os dias, é uma série de escândalos que usualmente a justiça está no meio e, para além de ser uma garantia institucional, a justiça muitas vezes está sendo colocada sob suspeita com relação à sua participação nessa falência institucional. Ou seja, aconteceu de alguma coisa nessa relação da nossa sociedade que nos coloca como servidores públicos sob ataque. Então esse é um elemento que é importante do ponto de vista institucional e que talvez eu não estivesse falando dele há 10 anos. Eu podia estar falando de outras coisas há 10 anos. Né? Eu podia estar falando do contexto econômico, de como que as formas de gestão que estavam presentes no setor privado foram sendo incorporadas com metas de produtividade, com multitarefas, entende? Uma série de ferramentas que eram da iniciativa privada que foram paulatinamente, qualidade total, etc., que foram paulatinamente sendo incorporadas no serviço público. Há 10 anos eu estaria falando disso. Hoje eu tenho que falar também sobretudo dessa crise institucional, porque a gente não está dentro dela. A menos que ele esteja se tornando completamente insensível, né, esse pode ser um dos efeitos, a gente está no centro, né, como servidor público, desse furacão, né, que está passando pelo país. Parece não ter prazo para terminar. Né? Isso tudo recebe um nome genérico, que é o nome de crise. Né? Só que a gente começa a se perguntar, é importante que a gente faça a pergunta, a gente tem que vir com a crise econômica, desemprego, falta de crescimento, né? A gente vive uma crise política, né? A gente tem uma representação, eu não vou entrar no debate aqui, senão a gente desvia, né? Só deve ficar presente, né? De que essa crise política nos dá uma sensação de que existe uma dissociação entre o que as pessoas querem e quem nos representa. Uma crise dessa representatividade institucional. Bom, isso tem efeitos diretos do ponto de vista da crença institucional e da forma como as instituições são valorizadas. Eu sou servidor executivo da Universidade Federal. A Universidade Federal tem suas verbas cortadas. A gente não tem mais a função principal de quem está na Universidade Federal, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é várias avaliações do MEC é o melhor do país, é pesquisa. O Ministério da Ciência e Tecnologia está zerado como seu MEC. Então, certamente isso vai me afetar. Né? O que eu fui fazer na universidade, além de ensinar, é fazer pesquisa, poder estar aqui conversando com vocês. Então isso tem um efeito no meu trabalho. Isso produz sofrimento. Agora, para achar que é culpa minha, não. Eu vou tentar buscar formas de ver como é que a gente resolve isso. Né? Que destino político desse país que acarretou na corte de verbas para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que quem financia uma parte das pesquisas feitas no país, sobretudo na área das humanas. E a gente começa a achar que uma série de coisas são repassadas com esse nome da crise. Então a gente tem que pensar se isso é uma crise de fato, ou se isso já virou um modo de governo, de uma forma de gestão do trabalho. Então uma série de metas,
uma série de imposições, elas são colocadas, reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma das relações de trabalho, elas são colocadas, bom, a gente tem uma crise, essa crise só se resolve se a gente fizer isso. Agora, se a gente for olhar quanto tempo a gente está em crise supostamente seria parênteses. Tem uma situação relativamente estável e eu tenho uma crise. A nossa vida, por exemplo, se eu comparar com a nossa vida, a gente vai fazendo as coisas, de repente tem uma tragédia, né? Alguém morre, tem um acidente de carro, um filho, né, adquiri uma determinada deficiência, eu fiquei doente, né? E aí, bom, isso produziu uma crise, eu tenho que resolver essa crise. Mas a forma como a gente está vivendo isso, eu estou dizendo para a gente repensar essas relações coletivas. Tá? É suspender essa ideia de crise. Se a gente for pensar a quantidade de vezes que aparece crise no nosso cotidiano, a gente vai ver que ela é um jeito de fazer com que a gente faça determinadas coisas. É um argumento, muito mais que uma situação. Certo? E hoje a gente tem, sobretudo isso que eu estava falando antes, do ponto de vista relacional, é que esse, opa, não era para fazer isso, muito sensível, né? É a crise ética. Eu vou usar um conceito de ética que é muito singelo, tá? Muito singelo. A gente tem normalmente dois conceitos, né? Moral e ética, certo? Então, quando eu estiver falando, eu vou falar dois tipos de conceitos. Então, moral, usualmente, é aquele código do que é certo e errado numa determinada sociedade, num determinado grupo. Então, se eu sou religioso, tal, vai ser, se eu estou numa democracia, tal, se sou regido por uma constituição, as leis vão dizer o que é errado para as outras pessoas. Uma reflexão sobre isso. Os meus atos, inclusive, não agir. Né? Então, quais são os efeitos? Tá? Então, quando eu estou falando de crise ética, eu estou falando disso. Ou seja, a gente está pensando quais são os efeitos das coisas que a gente faz na vida dos outros, que isso tem efeito direto na minha vida, ou não. É essa a ideia de ética. Ética, eu vou estar situando nesse plano da reflexão. Ou seja, que efeitos que tem minhas ações, não ações, sobre a vida dos outros, vendo uma determinada situação, estando em determinado momento. Bom, para que isso, né, está no plano individual, coletivo, dos pequenos grupos, eu não posso agir. Mas eu tenho que entender que essa crise, essa ideia de crise, essa conjuntura que está associada com outro mundo. Muitas vezes não é um mundo que a gente está, sobretudo quem é um pouco mais velho, acostumado a pensar. Por quê? Porque até pouco tempo a gente achava que o mundo tinha um certo contorno e que as decisões que a gente tomava dentro do país, por exemplo, do Estado, elas podiam ter efeitos a partir da gente se governar. Mas hoje a gente vive num outro mundo que é esse aqui, ó, o capitalismo financeiro. Né? Isso tem impactos do ponto de vista do orçamento para nós. Né? Quem é servidor público? Muito mais quem está na iniciativa privada que, entende? O capitalismo financeiro ele vai decidir que uma empresa X, lá a metalúrgica, em Canoas, por exemplo, ela trocou de proprietário, foi o fundo de ação comprou aquilo lá, mudou e decidiram que vão mudar aquela planta toda industrial para outro país ou para outro estado onde é mais barato. Onde a mão de obra é mais barata, onde o custo de produção é mais barato, etc. Né? Mas quem decide isso não depende do trabalho das pessoas. Okay? A história de vestir a camiseta, de dar tudo de si para poder fazer com que o trabalho funcione, vai garantir o emprego, mas não necessariamente. Porque a decisão é tomada no outro plano. Então, muitas vezes, essa relação direta ela também não é mais mediada exclusivamente ali, né, na relação patrão-empregado. Ela é mediada por essa lógica do capitalismo financeiro. Como é que isso nos influencia enquanto servidores públicos? Influencia a nossa vida. Ou seja, se eu tenho que controlar o déficit, se eu tenho que fazer... Vai depender do argumento econômico que vai ser utilizado, mas esse argumento econômico está associado com essa fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Que tira do Estado-nação, ou seja,
boa parte da sua capacidade de agir. Então, muitas das decisões que são tomadas têm a ver com a conjuntura econômica mundial, muito mais do que está acontecendo dentro do país. Então, a gente tem que saber disso, né? Para não individualizar também o sofrimento, para poder conseguir pensar um pouco mais adiante. A gente não consegue pensar tudo, mas pelo menos saber que é mais complexo do que o umbigo. O meu umbigo é muito complexo porque está associado com todo esse contexto. Tá? E a gente tem decisões, por exemplo, né, que tem a ver com o tribunal do mercado, que é a Bolsa de Valores. Então, nesse capitalismo financeiro, a gente vai ver se a Bolsa sobe ou a Bolsa desce, e isso vai indicar se as decisões estão corretas ou não. Então, não é o eleitor mais. Eleitor. Muitas das pessoas que vão dizer se está correto ou não tem a ver com a Bolsa de Valores. Bom, a gente vive num determinado cenário que não é mais exclusivamente do Estado-nação, então o Brasil não consegue se mandar sozinho, certo? Então, da globalização, ou seja, com a abertura de mercados, isso tudo pode voltar. A gente já teve momentos protecionistas, hoje a gente vive esses, não sei se vai durar. Okay? Se a China decidir que não quer mais, os Estados Unidos, como o Trump ameaçou fazer lá, sobe o projeto nacional, quer dizer, isso pode mudar, não é porque é assim agora que tem que ser assim para sempre. Inclusive, esse é um dos elementos de, não gosto muito dessa palavra, mas individualiza, mas assim, de empoderamento pessoal. Né? Ou seja, se eu sei, né, que isso é político, pode ser diferente, eu não me acomodo. Eu tenho que investir na minha ação política, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa que esteja no meu alcance, para que essas consequências do estado das coisas, para as outras pessoas, não necessariamente para mim, que tem estabilidade, que pode, né, aconteça. Tá? Bom, isso tem a ver com a reestruturação produtiva, ou seja, que nos afeta, né, do ponto de vista das relações de gestão, que foram importadas da área privada, a abertura dos mercados, porque eu já falei, e das transformações tecnológicas que tem um peso enorme. Não sei como é que está aqui a justiça, mas hoje em dia a gente tem uma carga de trabalho que é basicamente conduzida pela velocidade da tecnologia, das tecnologias da informação e comunicação. Ou seja, tudo passa pelo computador, por e-mail, pelos processos financeiros, né? Agora a gente está usando lá também, então, quer dizer, ou seja, todos os processos passam a ser controlados e dá uma sensação de desmaterialização que não é sem efeitos. Porque também a gente não vê o trabalho ali, né, acontecendo. Parece que tudo vai para uma máquina que alguém controla e essas assinaturas, então, dependendo da forma como eu manejo essa linguagem, né, eu posso criar zonas de insegurança com relação ao que eu estou fazendo e do controle do meu trabalho também. Bom, e um efeito disso aqui, né, porque tradicionalmente o capitalismo não é tão antigo assim. Não é tão antigo assim. Então, a gente pode contar mesmo o mundo capitalista do século XVII, XVIII para cá. Tá? Antes disso, é um outro tipo de relações econômicas. Então, se a gente olha para a história da humanidade, não é assim. Né? Mas, quando se construiu esse capitalismo que a gente vive, né, tinha um peso de uma certa jogo de poder ali, né? O capitalismo é baseado no lucro, certo? Né? E essa lógica, ela rege de forma indireta o serviço público, tá? Depois a gente pode entrar numa discussão mais interessante. Como é que isso acontece? Ela tinha, então, se ela rege, quanto mais o patrão puder extrair de lucro, mais ele vai fazer. Né? Então, as pessoas, começaram a morrer, as crianças trabalhavam, as mulheres grávidas trabalhavam, né? Não tinha limite de horas de trabalho, não tinha proteção à saúde no trabalho, não tinha férias, não tinha nada disso. No começo. No começo era uma relação nas revoluções burguesas, eram relações liberais, ou seja, tira o rei da jogada, né? E é o patrão e o empregado que vão discutir as relações. Era assim, tá? Diretamente.
Passado ou no futuro? Eu estou dizendo que as coisas podem voltar, é isso que eu estou dizendo, entende? Que as coisas não são estáveis. Estou dizendo como é que isso se articulou. E, então, a gente teve a construção do movimento sindical, sobretudo no século XIX, início do século XX, com um determinado fortalecimento, né, para discutir as relações de trabalho. Então, os sindicatos se tornaram grandes parceiros para discutir os direitos dos trabalhadores. Hoje, tirando poucos setores, assim, os sindicatos têm um peso muito inferior ao que tiveram, por exemplo, sei lá, a gente pensa, né, nas greves do ABC no final da década de 70, né, ou mesmo nas grandes greves lá no começo do século XX aqui no Brasil, Paraná no Brasil, a greve de 17, outras, né, no começo, né. Então a gente vive uma desarticulação sindical que também tem a ver com esse cenário globalizado, etc. Por que eu estou falando isso de novo? Para não perder, parece que não tem nada a ver em função da individualização do sofrimento. Por quê? Porque a falta de uma entidade representativa, na qual eu acredito, né, que tem a peso na negociação, retira uma sensação de individualização naquela relação de trabalho. Ou seja, que eu participe de um coletivo que pode decidir a qualidade do meu trabalho, dos meus direitos. Certo? Então é nesse sentido que eu estou falando da desarticulação sindical na relação com a individualização do sofrimento. Bom, hoje a gente vive então isso, assim, né? A gente tem rapidamente para fazer uma lista para chegar assim. A gente vive aqui, né? Todo mundo fala, ou seja, a gente tem um neoliberalismo, né? A gente vive um neoliberalismo, um acirramento do neoliberalismo. O que é isso? Né? Que é neo. Neo é novo. Quer dizer que já teve o liberalismo, né? A gente viu um outro. E as primeiras, quando se instaurou esse primeiro capitalismo, né? A gente vai chegar, vou falar direto do capitalismo industrial, tá? O que acontecia antes? Estou falando assim, a partir do momento que se tinha trabalho livre. Tá? Porque assim, o Brasil ele teve hiato com relação... Eu não estou falando do mundo todo, tá? Estou falando do mundo ocidental, né? Que tem influência basicamente europeia. Porque nós aqui fomos colonizados pelos europeus, certo? O que aconteceu, por exemplo, na Revolução Francesa, né, foi o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. A fraternidade a gente deixa no canto, né? Mas a liberdade e igualdade queria dizer o quê? Liberdade e igualdade perante a lei, certo? Quem é que regia antes? Quem é que dava valor, legitimidade à lei? Mudou uma coisa no microfone? Melhorou? O que regia antes? Né? Ou seja, a gente tinha uma lógica aristocrática real. E essa realeza, quem é que coroava o rei? Quem é que dizia que o que o rei dizia era lei? Quem é que botava a coroa na cabeça do rei? A igreja. Então a gente vivia uma lógica teocrática, no sentido de que era o poder legítimo de Deus que estava ali naquele soberano, por isso a história do sangue azul, né? Bom, a história é muito mais complicada que isso, tá bom? É assim, quando se diz que os homens são iguais perante a lei, quem legitima a lei não é mais Deus, são os homens. E aqui eu vou usar a palavra homem não no sentido genérico, é homem mesmo. Na Revolução Francesa teve a tentativa de que as mulheres fizessem parte, até uma declaração de princípios, direitos universais
do homem do cidadão, né? Teve uma tentativa de mulheres também, cidadãs, e ela foi guilhotinada, né? Porque as mulheres naquele momento, e não faz tanto tempo assim, eram consideradas não completamente humanas, no sentido dessa igualdade. Na maior parte dos países, as mulheres até do Ocidente, até quase metade do século XX, não podiam ter conta em banco, não podiam ter propriedade, não podiam votar, né? Então toda essa discussão da igualdade, por exemplo, nas relações de trabalho deriva grande parte do movimento feminista e do movimento sindical, senão isso não teria acontecido. Bom, então a gente volta para lá, né? Então passa a ser regido então essa igualdade antes do trabalho, que não for, era então essa relação de vassalagem, ou seja, o senhor feudal e os servos, né? E tinha uma relação, a pessoa não podia, inclusive, sair de um determinado, ela não era proprietária de si mesma, era diferente da escravidão, porque era um outro tipo de relação, ou seja, uma relação de reciprocidade que o servo tinha que ser protegido pelo senhor feudal. Era considerado humano, diferente do escravo. Mas ele tinha ele não podia mudar de posição, certo? Até que a palavra passaporte, ela deriva desse período, ou seja, como é que eu passo de um feudo para o outro. Eu tinha que ter uma autorização para fazer essa circulação. Eu tinha uma livre circulação de pessoas, né? E as profissões, sei lá, marítima, o cervejeiro, o ferreiro, o sapateiro, todas elas eram corporações regidas por uma lei real. E as pessoas entravam no regime de aprendizagem, então até semestre, era tudo regrado. E o preço também era estabelecido por uma lei do monarca, assim como os impostos. Bom, então, se o problema é o monarca, corta-se a cabeça do rei, né? E são as pessoas que vão decidir agora entre elas. Então, a gente não vai intermediar isso aí. Então agora, né? Um lado tem quem detém os meios de produção e o outro lado quem tem a força de trabalho. A diferença qual é? Quem tem os meios de produção pode esperar. Quem só tem a força de trabalho para vender, nessa negociação, faz o quê? Tem que comer. Então, a capacidade de argumentação, né, liberal, né, a ideia de que as pessoas são iguais, a ideia do liberalismo é que as pessoas são indivíduos e o indivíduo é central na organização da sociedade, diferente desse outro tipo de sociedade que era chamada uma sociedade holística, no sentido do todo. As pessoas não podiam, eu não posso sair de servo e virar barão ou virar rei, não posso, não tem como fazer. Eu nasci servo para morrer servo, entende? Agora, nessa lógica liberal, eu posso circular nos estratos sociais, supostamente, né? Então, o que aconteceu nesse período é isso, assim, passa-se a ter uma relação de igual para igual. Por isso que era liberalismo, né? Onde não tinha interferência. O que acontece? É que esse liberalismo funcionava para uns, não funcionava para outros, então tu começa a ter a construção dos sindicatos que vão sair dessa lógica de negociação. Não sei se vocês viram, um bom exemplo disso é o Germinal, de Emile Zola. Vocês viram um filme, leram um livro, para retomar esse período é uma boa referência. Então as pessoas na mina de carvão morriam, etc. Até que elas se rebelar e exigir determinadas condições, né? Então a negociação passa a não ser patrão e empregado, mas patrão e um coletivo representado por um sindicato. Certo? É diferente, né? Tu reequilibra de certa forma esse peso. Bom, até aí o Estado está ali, começa a se exigir as leis trabalhistas depois que vão surgindo para então uniformizar essas negociações que vão sendo feitas, porque elas não existiam originalmente, certo? Nesse primeiro período. O que acontece é que no final do século XIX, na metade do século XIX até o século XX, tu tinha ideias de sociedade que a gente não queria saber, não era só negociação, não queria saber. A propriedade privada fazia mal, o capitalismo fazia mal, né? Explorava as pessoas, etc. Então, o que a gente vai fazer, esse problema é esse, então vamos abolir a propriedade privada, que é
abolição da propriedade privada é o quê? O comunismo, certo? Cujo representante que ganhou, que eram vários, né? Os que ganham na conversa, assim, foi o Marx, né? Com sua obra O Capital e com o movimento político que segue, que orientou muitos dos sindicatos. Tinha sindicato anarquista, tinha os socialistas utópicos, é mais complicado que isso. Mas assim, o que ganha, assim, do ponto de vista, é essa relação. Então o Marx vai dizer que, bom, é uma exploração, que a única forma de resolver essa exploração é acabar com a propriedade privada, certo? Aí, bom, tinha toda uma lógica como é que isso ia acontecer, e não foi assim que aconteceu. Foi acontecer lá na Rússia, né? Uma sociedade feudal, não passou por Revolução Industrial, foi lá que aconteceu. Mas aconteceu. Então, em 1917, 100 anos, né? Aconteceu a Revolução que marcou o século XX. Então lá se aboliu, né? A propriedade privada, falando grosseiramente, né? E se criou um outro mundo possível. Outra coisa estava acontecendo lá, diferente do que estava acontecendo aqui. Claro que isso ameaça quem estava desse lado de cá, né? Se os trabalhadores desse lado de cá resolvem fazer a mesma coisa, tá mal, a coisa fica ruim, né? O capitalismo, com os padrões. Bom, além disso, acontece a crise 29, né? Na Bolsa de Nova York. Era uma ideia liberal de regulação da economia, acreditando que o mercado se autorregulava, e se viu que não regulava. Criou uma bolha muito semelhante ao que aconteceu em 2008, né? Então se criou, e além disso, a gente tinha, bom, não vou entrar nesse detalhe, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? O que acontece? Quem ganha a Segunda Guerra Mundial? Só os Estados Unidos? Sim, se não tivesse a Rússia, não tinha ganho guerra nenhuma, né? O Hitler perdeu lá, entende? Né? Então, assim como Napoleão perdeu também, né? Foi frio, mas milhões de russos morreram, né? Então, o que acontece pós-Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria e a partilha do mundo. Então, se costumava dizer, nesse período, os mais antigos vão lembrar, que a gente então tinha 4 mundos. Tá? 3 são mais conhecidos. Tá? Primeiro mundo, que era o mundo capitalista industrial desenvolvido, chamado desenvolvido, o primeiro mundo, né, que as pessoas continuam usando a expressão. O segundo mundo, que era o mundo industrial desenvolvido, mas comunista, da cortina atrás, da cortina de ferro. Berlim era exemplo, que é um mundo separado. A gente tinha o terceiro mundo, que é os países da África, América Latina, Ásia. Não, tem mais que o BRICS. O BRICS é outra coisa. Tá? Mas eu estou falando daquele período. O período nem existia. Essa conversa em BRICS. Isso. Os chamados subdesenvolvidos que eram disputados. Por isso chamava a Guerra Fria, porque as grandes potências que disputavam a corrida armamentista lá no nuclear, que até hoje agora de novo apareceu, não da mesma forma, e tinham pequenas guerras, entende? Que iam acontecendo. A Coreia, Vietnã, aqui as ditaduras na América Latina, que eram brigas, né, que refletiam, de certa forma, a briga das duas grandes potências. Certo? E o quarto mundo, que eram os setores empobrecidos dentro dos países ricos. Então, se vocês fossem, por exemplo, para Paris, na década de 60, 50, vocês vão ver que tinha favela curtíssimo no meio da cidade. Certo? Bom, o que acontece pós-Segunda Guerra é que, assim, tem uma análise do sociólogo Zevorsky, vai dizer que os sindicatos desse lado de cá optaram por uma lógica de vão-se os anéis e ficam os dedos. Certo? Então a gente abdica da revolução, mas a gente quer que todo mundo melhore de vida. Certo? A gente não vai fazer revolução, a gente não quer mais saber de abolição da propriedade privada, mas a gente quer que todo mundo melhore de vida. E além disso, depois da crise de 29 da Segunda Guerra, com a reconstrução, saiu aquela lógica do mercado se autorregulava, né? Então tinha a lógica fordista keynesiana, né, de regulação da economia, onde o Estado tinha sim que regular o mercado. Então, não era mais. Então esse primeiro liberalismo acaba, de certa forma, e entra a escola regulacionista, né, e as formas de
regular as relações de trabalho, onde o Estado vai ser um ator importante. Então, o que acontece? Bom, a indústria produz, aumenta o salário, tem pleno emprego, as pessoas pagam imposto, esse imposto o Estado gere, ele vai fazer o quê? Melhorar as condições de vida. Como? Segurança, habitação, educação, saúde, de qualidade para as pessoas. Certo? Essa a combinação foi feita. Tá? Isso funcionou nos chamados 30 gloriosos, tá? Mais para eles do que para nós. Certo? Funcionou lá. Né? Aqui a gente tem que fazer todo um outro desenho, por quê? Porque a gente só teve trabalho livre, e olhe lá, após a abolição da escravidão. Então, a França fez isso em 1759, o Brasil teve escravidão até 1888. Né? Então, as nossas relações de trabalho, elas derivam também desse contexto social, histórico, que é muito mais autoritário, porque deriva do tipo de relação que se estabelecia entre não era patrão e empregado, sim, dono e a mercadoria. Né? Então, isso tem que ser pensado de outra forma no tempo e por que a gente está vivendo coisas que a gente vive hoje ainda no país. Bom, então, esse é o desenho, entende? Essa é a combinação. Todo mundo ficava melhor, tarará, tarará. Bom, só que o que acontece? Qual era a felicidade das pessoas nesse período? Era consumo, né? Consumo de massa, tal, etc. Uma certa ideia de que os pais trabalhavam duro para os filhos poderem subir de vida e ir para a universidade. Esse é um caminho meio traçado, assim, né? Vai sair dessa. Só que não dá para todo mundo. Né? E toda essa economia era baseada no petróleo e também num determinado equilíbrio. Aí acontece a primeira crise do petróleo, em 73. Isso aí começa tudo a dar pânico. E as pessoas, que é uma análise bem particular, minha, não exclusivamente, mas que as pessoas, com esse aumento da qualidade de vida, as pessoas tiveram mais acesso à informação. Certo? E elas perguntavam: eu quero essa vida para mim, de consumo, da família aquela, que é uma mulher submissa, o homem que decidia as coisas, o cuidado da casa, de partilha de funções internas que tinha uma determinada liberdade para alguns e menos liberdade para outros. Então surge uma série de movimentos que vão dizer: não, a gente não quer isso. Né? A gente tem o movimento hippie, tem a contracultura. Então tem uma série de movimentos que começam a questionar, e gente dizendo assim: olha, tem um estado social que me garante um bom seguro-desemprego, então como eu não quero ficar rico, nem comprar 15 liquidificadores durante a minha vida, ou trocar de carro a cada 2 anos, ou fazer isso, tarará, eu posso viver na minha comunidade, etc. Né? Então tem uma recusa a aceitar esse tipo de sociedade que estava colocada ali. Então entra num pânico na sociedade, e aí acontece uma coisa que não tinha acontecido até agora, que é a história da estagflação. Ou seja, pela primeira vez, sem crescimento econômico, ou seja, zero crescimento econômico, e mesmo assim continua tendo inflação, porque as pessoas não estão trabalhando e elas estão recebendo a proteção social. Isso assim, seguro, aposentadoria, seguro-desemprego, aposentadoria, a escola, a saúde, tudo isso custa dinheiro. Então, se as pessoas não estão trabalhando, estão pagando imposto, isso começa a dar pânico, né? Nessa lógica de funcionamento. E aí que daí os neoliberais retornam, né? É um outro liberalismo que volta dizendo assim: não, essa conversa não funciona, né? Não funciona porque as pessoas são preguiçosas, elas têm a proteção do Estado, elas não querem trabalhar, tem que acabar com a estabilidade. Uma conversa que a gente escuta, né? Tem um estímulo que é o estímulo do desemprego, tem um estímulo do risco, etc. Bom, então isso que acaba acontecendo, e um dos efeitos disso, que ajuda do ponto de vista histórico, é que o outro lado lá também não era muito agradável que moravam lá, né, do ponto de vista do limite das liberdades individuais. Né? E de uma determinada ditadura de Estado que estava instalada nos países do socialismo real. Isso tudo faz com que em 89 tem a queda do muro, né, de Berlim, que significava então, essa divisão do primeiro e segundo mundo. Então aquela barganha, lembram que os sindicatos tinham optado, não se anéis e ficam os dedos? Dançou por quê?
não tem mais a opção do socialismo real. Perder. Tá? Perdeu, só tem o mundo. Essa é a história do discurso único. Então, agora é só capitalismo. Só que nesse meio tempo os sindicatos se desarticularam. Né? Então, é um outro mundo, né? Onde a gente retorna para uma lógica liberal, mas a gente não tem uma construção coletiva que possa resistir. Então, de novo, as relações de trabalho elas vão ser decididas básicas e unilateralmente. Isso é uma coisa que vai, com diferentes contextos, diferentes situações acontecendo em todas as partes do mundo. Tá? E a ideia de, por exemplo, uma ideia que é importante, se a gente entrar já como é que isso se associa, agora já tenho falado várias coisas do ponto de vista do sofrimento, é quando a gente pensa em subjetividade, por exemplo, né, que é um termo bem próprio do campo psi, que vai falar do que nós somos, né, mais que a ideia de identidade, porque a ideia de identidade é uma coisa meio fixa, a subjetividade é essa ideia de como é que a gente se constrói ao longo da vida. Tem um conceito que eu uso também, que é bem assim, sintético, mas complexo, que diz o seguinte: a subjetividade é a relação. Não, melhor. A subjetividade é a experiência que eu faço do que eu sou na relação com um determinado jogo de verdades. Primeiro elemento. Eu sou uma experiência. Tá? Eu sou uma experiência cotidiana. Eu faço uma experiência do que eu sou. Eu não estou pronto de manhã. Nem estou pronto de noite. Eu estou sempre fazendo a experiência do que eu sou. E sempre as minhas ações vão estar sendo pensadas a partir de determinados discursos que estão presentes na sociedade, que têm efeito de verdade. Dá um exemplo. Eu tenho ali batata frita, hambúrguer e legumes e um frango grelhado. Não vou entrar no hormônio do frango, tá? Estou pensando na carne branca. Né? Eu vou ter essas duas opções, aí eu vou pensar, o que eu como? Quais são as verdades que vêm na minha cabeça? Hã? Não, além do McDonald's, por causa da propaganda. Do lado eu vou ter a ideia, se eu comer um hambúrguer e batata frita, meu colesterol vai subir, meus triglicerídeos vão subir, isso vai aumentar minha chance de ter doença cardíaca, né, de fazer um AVC, ainda mais se eu sou sedentário, né? Então entra toda uma conversa, que é própria do nosso tempo, com relação àquela decisão que eu vou fazer. Ou eu posso dizer, só, eu gosto aqui, só que eu não gosto, eu vou me panturrar de gordura e eu, né, não importa se faz bem ou se faz mal. Bom, eu posso usar isso, mas do ponto de vista do que nos é colocado como responsabilidade individual, é isso também, né? Essa relação é assim, eu tenho que, lembra que era da pessoa esbelta, saudável, feliz? Tudo isso entra no jogo de que, se obedecer, comer o frango grelhado e os legumes no vapor, né, eu vou ser mais magro, né, vou ter uma vida mais saudável, vou poder ser mais ativo e vou ser uma mercadoria melhor no mercado das pessoas, né? Supostamente. Então, isso que é a experiência que eu faço. Então, a experiência que eu faço porque eu sou. Eu estou ali fazendo a experiência. Comer faz parte essencial da experiência que a gente é. E ela é orientada não com uma escolha completamente isenta que saiu da minha cabeça. Ela é orientada por uma série de discursos a respeito. A mesma coisa na relação com o trabalho. Eu posso escolher. Tem duas carreiras aqui para escolher. Né? Eu vou escolher a carreira de ser professor da rede estadual, que eu adoro ensinar. Ou você funcionário da Justiça Federal. O que pesa nessa decisão? Status. Né? Status está aqui. Né? Eu posso ser feliz na minha carreira. Eu posso fazer uma coisa que nunca me interessou fazer. Mas aquele salário vai me garantir um determinado padrão de vida que eu associo com felicidade. Ao contrário da ideia de ensinar, que embora dê conta do que eu pensei para mim, não vai fornecer condições financeiras de poder ser feliz.
né? Vou ser feliz com muito sofrimento porque eu não vou associar, ou ao menos que eu consiga me desengajar. São exemplos muito simples que eu estou usando. A coisa é muito mais complexa que isso. Mas só para mostrar que a gente não toma essas decisões independente daquilo que nos é imposto ou sugerido num determinado tempo a respeito. E claro que isso é construído. Por que na nossa sociedade alguém que forma as outras pessoas ganha menos que alguém que está na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Por quê? Isso não é assim. Foi Deus que decidiu. Né? Isso é uma responsabilidade coletiva. Dois exemplos que eu entendi assim que colocou pessoas que têm condição de deputar. Sim. E a questão da grande massa que não tem, Sim. sim. Essa A questão da educação tem uma questão da escola. exatamente. Excelente questionamento. Né? Quando a gente volta lá, né? A gente tem que pensar nessas diferenças temporais de contexto. Isso que tu estava falando, a gente deveria se preocupar com um problema social. Ou seja, é uma questão social de que tem pessoas que não têm o mínimo da possibilidade de escolher. Ou seja, elas estão submetidas a uma coisa que se chama o mundo da necessidade. Foi isso que, desde as revoluções sociais, os sindicatos, os movimentos sociais tentaram acabar. Né? Do ponto de vista de que, para que a sociedade funcione, porque isso não tem consequências só para as pessoas. Né? Então, eu vou oferecer outro exemplo. Né? Se eu moro na periferia, né? É um termo que a gente não usa muito, tá? A nossa periferia é meio interna. Né? Mas se eu moro na Cruzeiro, tá? Ou na Bom Jesus, certo? O contato que eu tenho com o Estado é qual? Polícia, posto de saúde e escola. Né? São os 3 contatos que eu tenho com o Estado. Então, quais são as opções que eu tenho para seguir a carreira, se eu quiser, por exemplo, pensar, eu posso ser alguém que fuja desse circuito da miséria que eu estou submetido. Né? Eu vou pensar, bom, eu tenho a opção de ser professor. Já é grande coisa, mas tem um salário, né, X. Né? E a sociedade me diz, que eu vejo na televisão, todo mundo vê televisão, né? Mesmo, é que eu tenho que ter tênis, sei lá, propaganda da marca, tênis Nike que custa R$450. Certo? Se quiser ser alguém. Eu vou ter que ter um carro X que não sei o quê. Ele não vai ter, a televisão não me diz assim, tu vai ser uma boa pessoa se tu tiver um comportamento onde tu quer fazer o bem para os outros e melhorar a tua comunidade. Não é isso que está aparecendo em lugar nenhum, sobretudo não na publicidade. Então, a gurizada vai ter esse exemplo e vai ter o cara do tráfico do lado. Ele sabe, isso não é bobo. Sabe que a expectativa média de vida de quem está no tráfico é 30 anos. Com boas, mas o que a pessoa ganha em uma semana, né, não é comparável a um salário de professor, nem de brigadiano e nem de profissional da saúde. Então a gente tem uma estrutura social que é doente. Essa ideia de que a gente possa pensar muito além do sofrimento individual. Então a estrutura social, daí o que acontece com quem tem? Quem conseguiu garantir um lixo? Fica com medo das outras pessoas. Porque é impossível que não tenha violência. Isso está previsto na lógica neoliberal. Tem 2 coisas que estão previstas na lógica neoliberal. Um que violência é mercadoria. Tá? Violência é mercadoria. Porque ela cria um mercado enorme no campo da segurança. Né? Câmera de vídeo, segurança privada, cerca elétrica. Entende? A gente tem um enorme gasto em segurança, seguro, etc. Né? Quer dizer, então o neoliberalismo propõe que tenha violência. Sabe? Porque ele sabe que com o aumento de desigualdade que é necessária para a competitividade, vai gerar violência. Então eu tenho que lucrar com isso. Claro que a violência tem um limite suportável. A
e depois o sistema começa a degringolar. Se entrar numa guerra civil, acabou, não funciona mais. Mas enquanto eu puder suportar isso, do ponto de vista de manter ilhas numa determinada sociedade, eu vou fazer isso. Claro que vai sobrecarregar, por exemplo, a justiça e a segurança. Né? Do ponto de vista que eu vou criar, né, uma lógica de... e não é todo mundo que morre também. Vocês sabem que quem morre hoje no Brasil é a juventude negra. São os jovens negros. Enquanto a taxa de mortalidade dos jovens brancos diminuiu, a taxa de mortalidade dos jovens negros mais que duplicou. A gente tem também algo que é derivado da escravidão. De como que a nossa sociedade realiza nessa lógica da escravidão. Então, todos esses elementos, assim, eles vão produzir, por exemplo, nosso sofrimento cotidiano, de quem está protegido, assim, eu, Universidade Federal, vocês aqui, a gente tem medo dos outros. A gente não devia ter medo dos outros. Lembra que, né, o tipo de relação que eu estabeleço? Então, essa pequena desconfiança do cotidiano, ela vai ser transportada para as relações pessoais. O que será que aquela pessoa quer ganhar? Então, quando a gente começa a se ver isolado, assim, um dos efeitos, por exemplo, né, nessa relação, né, muito sensível, é essa ideia do empreendedorismo de si, ou seja, a gente começa a se pensar como uma mercadoria nessas relações, nas relações amorosas, nas relações de trabalho, nas relações com os outros, e se eu sem conseguir desmercadorizar essa relação, o que eu ganho do ponto de vista material, do ponto de vista de status, do ponto de vista de prestígio, eu abandono determinados valores em detrimento de outros, porque são esses que a sociedade vai valorizar em determinado tempo, que é o nosso. Então a gente está vivendo uma determinada crise ética, por isso de novo a crise ética, ou seja, qual é o valor que eu dou para o outro nessa relação. Então, essa ideia do empreendedorismo de se vender como mercadoria, ela vai colocar eu somente, de certa forma, é um paradoxo que eu chamei assim, a inflação de si, um esvaziamento de si. Ou seja, é sempre eu, mas vou olhar o que tem nesse eu, é um monte de penduricalho. E pouca coisa do ponto de vista do que eu construí para tornar minha vida uma bela vida. Uma bela vida no sentido de que ela sirva de exemplo para os outros. Não do ponto de vista que eu tenho, do que eu ganhei, do que eu deixo de herança, do que... Porque se a gente vive numa sociedade doente, como é que a gente vai ser feliz? Como é que a gente não vai sofrer? Posso tentar ignorar isso. Não ver a criança que está pequena de novo, na parada, isso é uma coisa que tinha desaparecido. Não vai ver a quantidade de moradores de rua que está lá. Quer dizer, um dos mecanismos que eu faço é culpar aquela pessoa pela situação que ela está. Se eu não quiser me envolver. Mas não tem nada a ver com isso. O problema é daquela pessoa. Ela se drogou, ela é preguiçosa, ela está lá na rua porque ela não investiu nela mesma. E eu esqueço que isso tudo tem processo. Que depende de uma série de circunstâncias. Talvez essa pessoa tenha passado pelo Estado. Ela tenha passado por internações compulsórias, tenha passado pelo Conselho Tutelar, que depois foi para o CRAS, mas instituiu via juiz o poder parental, foi enviada para albergue, foi enviada para determinadas instituições, quer dizer, a gente conhece esse circuito. Esse circuito passa por aqui. Então isso vai produzindo uma ideia de que se eu esqueço, que não é uma culpabilização que eu estou buscando aqui. Não é culpabilização dizer eu sou culpado pela sociedade. Não, eu sou assim de novo, cair na mesma lógica. Não, assim, tem um fato de implicação com a sociedade que a gente está vivendo que faz com que a gente caminhe no sentido de culpabilizar o outro individualmente e também o espelho disso é a culpabilização individual pelo que eu estou vivendo também. Se eu vivesse sozinho e eu não tivesse de alguma forma preso em determinados circuitos que me escanteiam para melhor me conduzir, para melhor me controlar. Porque é esse o efeito.
lembram? A gente volta lá para o começo do liberalismo. As pessoas, coletivamente, são mais difíceis de serem, se elas têm espaço para debate. Né? Não, se elas veem as pós-verdades aí, né? Que ficam nas suas bolhas, etc. A gente tem que pensar que as pessoas que têm interesses, né, por trás, né, do que é dito na mídia, do que é dito no Facebook, tem essas coisas que se disseminam. Mas eu consigo fazer, saindo de uma loja de culpabilização individual, tentar pensar como que a gente chegou nessa situação. Ao invés de buscar a solução simples, que na verdade é muito mais complicada no termo, de individualizar tudo. Por quê? Que horas são? Só para a gente dar algumas pistas, assim, né? Já tem um cara francês que nessa questão de sofrimento psíquico da base, ele vai dizer assim: quando a gente chega no trabalho, não foi a gente que escolheu o trabalho, normalmente. A gente chega e está pronto. Né? Tem uma determinada organização, né? Tem uma condição de trabalho, não foi a gente que escolheu. A gente fez um concurso, a gente postulou para o emprego e chega lá e tem determinada organização. Bom, normalmente a gente divide, para poder pensar isso, as condições de trabalho e a organização do trabalho. Né? As condições de trabalho são mais assim, a qualidade da cadeira que eu sento, do computador, do ar, que eu respiro, do banheiro, da comida, etc. Né? Essas condições. Tá? Isso é muito problemático no desenvolvimento do século XX e ainda é em determinados setores, como você vai dizer. Tem uma parte que trabalha podendo ter as meninas condições, tem outra que está catando lixo, né? Trabalhando na rua, vendendo tudo. E depois tem a parte da organização do trabalho que tem a ver com relações de trabalho, hierarquias, poder decisório, autonomia, né? Investimento pessoal, satisfação do trabalho. Tem a ver mais com exatamente aspectos que são de ordem psíquica. Não que as condições de trabalho não tenham efeitos, né? Mas a organização é centralmente isso, assim, como que o trabalho está organizado, como é que é o estudo do trabalho. Bom, daí a gente vai dizer que, bom, cada pessoa chega com uma história específica. Né? As pessoas são diferentes. Então é diferente eu pensar assim, bom, todo mundo tem pulmão, né? Então tem lá um vacilo de cloro. Então a pessoa pode pegar tuberculose. Se todo mundo for exposto, a maior parte das pessoas vão pegar, né? Vão desenvolver tuberculose, certo? Agora, no trabalho não. No trabalho tem determinadas pressões, sei lá. Tem uma hierarquia rígida, tu não tem possibilidade de interferir nas decisões, tu tem assédio, né? Tu tem injustiça do ponto de vista das promoções, sei lá, né? Tudo de ruim. Ou coisas boas, o contrário, né? Ou situações intermediárias. Mas cada um vai chegar com uma determinada estrutura que carregou da sua vida, né? Quando chegou lá. Assim que ela não decidiu, ela vem. Então tem gente que vai ter mais fragilidade na relação com a autoridade, tem gente que vai ter mais fragilidade na ideia do reconhecimento, quer dizer, vai ter gente que vai ter mais fragilidade do ponto de vista da relação interpessoal, né? Então, e as pessoas vão adoecer de forma diferente. Então alguém não vai suportar a pressão do trabalho, vai se deprimir, o outro vai começar a beber demais, vai usar medicamento psicoativo, o outro vai fazer uma coisa maníaca, né? Quer dizer, vai depender do tipo de reação de cada um. Então, por isso que não tem como a gente dizer que todo mundo exposto às mesmas condições de trabalho, a mesma forma de organização do trabalho, vai adoecer de forma semelhante. As pessoas adoecem de forma diferente. Quando que as pessoas adoecem? Segundo o de jure, é quando a gente não consegue mais resistir àquilo que está sendo imposto para nós e transformar isso em algo positivo. Tá? Então, ele vai dizer que uma das formas da gente poder pensar se o trabalho está nos ajudando, né, a nos constituirmos como pessoa e melhorar, né, no sentido de transformar um desafio em algo que eu venci esse desafio na partilha com os colegas, então a gente conseguiu melhorar as condições de trabalho, conseguiu melhorar o atendimento, e isso dá uma satisfação, produz o prazer nessa relação com o trabalho. Quer dizer que uma das coisas fundamentais é o reconhecimento.
Tá? Ele vai dividir esse reconhecimento para a gente poder entender. O reconhecimento entre os pares. O que é o reconhecimento entre os pares? As pessoas com as quais eu trabalho reconhecem que eu faço um bom trabalho. Me pedem auxílio, me pedem conselho, me pedem para ajudar a tomar decisões. Assim. Então elas reconhecem que eu faço bem o meu trabalho. Então seria um reconhecimento mais estético, do ponto de vista de que o trabalho que eu faço é um belo trabalho, é um bom trabalho. O outro reconhecimento é o reconhecimento hierárquico. Ou seja, que as chefias, elas reconhecem que o que eu faço é importante. Esse reconhecimento vem da minha nas costas, vem de uma função gratificada, vem da auxílio à formação, vem aqui a gente não está mexendo muito com salário, mas vem a função gratificada, então vem por essas vias, esse reconhecimento hierárquico. Outro reconhecimento seria um reconhecimento mais da ordem, que eu costumo chamar de social, que é o reconhecimento de que o que eu faço é importante, o tipo de sociedade que eu acredito. Se eu penso, né, que esse é um problema que nós temos, né, que muitas vezes a gente parou de pensar que sociedade a gente quer, em função dessa hiperindividualização. Daí o conteúdo ético do trabalho, assim, tipo, por que eu trabalho? Né? Ele se esvazia. E a gente, né, pode se esvaziar, eu não estou falando que seja a situação mas ele pode se esvaziar se eu não tenho esse, ou seja, o trabalho que eu estou fazendo, ele é importante para as pessoas que eu atendo, o fim desse trabalho ele é importante, quer dizer, socialmente esse trabalho é importante. O tipo de sociedade, né? Isso tem a ver com aquilo que eu acredito, sabe? Né? Só que isso fala, eu tem a ver com isso tudo que a gente falou, que é o que a sociedade também nos diz. Ela não marca, assim, é um formata o nosso cérebro. Então, ela nos sugere coisas ou impõe coisas dependendo da correlação de forças. Mas eu tenho crenças que tem a ver com uma série de coisas na minha vida que vão formar uma ideia de sociedade. O que esse trabalho tem a ver com isso? Então, se eu tenho essas formas de conhecimento, usualmente a minha relação com o trabalho é uma relação prazerosa. Se eu não tenho essas formas de conhecimento, como é que eu faço para construir essa? O que é isso? O fato de não ter não é um problema para sempre. Né? O problema é quando eu não consigo encontrar condições para transformar aquelas relações de trabalho que não produzem prazer, elas produzem um sofrimento que é um sofrimento patogênico, assim, vai minando as minhas forças até fazer com que, de alguma forma, eu acabe adoecendo, de formas distintas, nessa lógica. Eu falei que a gente traz uma história. Então, que horas? 5h30, né? Posso continuar falando. Mas eu posso também, se vocês quiserem, fazer perguntas para poder pensar coisas mais específicas. Usar esses minutos que a gente tem para vocês explorarem, criticarem, tirarem dúvidas. Tem a questão da meritocracia. Isso. A história da meritocracia é um dos elementos centrais do neoliberalismo. Né? Mérito é ruim? Não. Qual é o problema da meritocracia elevada à condição de ideologia? É achar que as pessoas, né, podem decidir sempre. Então, o mérito, ele depende das condições para eu chegar nos objetivos que eu me fixei, para alcançar o sucesso. Então, se eu sair de uma escola muito ruim, porque eu não tive escolha, não tive possibilidade de escolha, eu posso falar de mérito. Eu posso falar de mérito para as pessoas que estavam nas mesmas condições. É muito distinto de falar de mérito se as condições de partida são muito diferentes. Não quer dizer que não tem pessoas que vão poder superar a dificuldade de chegar lá, mas são poucas. Porque as barreiras, muitas vezes, são muito importantes para que a pessoa consiga vencer.
Então, a meritocracia, ela é um elemento importante, desde que se forneçam condições igualitárias para medir isso que a gente chama de mérito. Não sei se era isso que estava pensando. Exato. Assim, como eu não penso que as condições para atingir os objetivos, elas são coletivas, elas dependem de mim, mas dependem de mim na relação com os outros, e com as possibilidades que me foram abertas, né? Ela funciona como mais um elemento de individualização. Eu não poder dar conta das situações. Essa é uma boa pergunta, assim, que não tem assim, respostas parciais, né? Porque isso é muito recente. Né? O que a gente sabe com relação aos estudos que vão nessa direção é que um dos problemas é uma certa aceleração do tempo, uma certa aceleração e intensificação do tempo. Então, a quantidade de operações que eu podia fazer cognitivas, né? Eu conseguia fazer quando os processos eram mecânicos, vamos dizer assim, e agora que são virtuais, não é a mesma. Então isso tem um tempo menor à disposição a essa intensidade de trabalho pode produzir muito mais cansaço do que 8 horas trabalhadas num outro ritmo. Por quê? Porque o número de operações cognitivas é muito maior. Porque eu estou funcionando não no meu ritmo, estou funcionando no ritmo da máquina. Então os períodos de pausa, né, quer dizer, então, por exemplo, tem lugares que, se você pega, por exemplo, né, eu estou pegando lá a criança na Índia lá que está desmanchando o computador, tá? Pegando o refúgio do computador. Estou trabalhando, falando dessas pessoas que isso também existe. Eu estou falando que quem trabalha na Google, na Microsoft, né? As pessoas trabalham com metas, elas têm lá dentro, isso é a elite dos trabalhadores do mundo, né? Se a gente pensar, isso também pode discutir, mas assim, as pessoas têm jogos, piscina, academia, elas decidem a hora de trabalhar, não tem controle de ponto, quer dizer, tem uma outra forma de organizar porque eu vou seguir um fluxo que é o fluxo da criatividade. Mas elas acabam entregando toda a sua vida para aquela corporação. Exatamente. O outro lado da moeda é esse. Ou seja, eu não estabeleço mais limites entre a vida, né, de trabalho e a vida individual. E isso a tecnologia propicia. Nesse modelo mais edulcorado, assim, mais bonito, assim, né, dos funcionários da Google, da Microsoft, mas também de quem trabalha com telemarketing em casa, né, que é a coisa da precarização desse uso também. Não tem mais essa divisão. Mas a divisão não é só virtual. Né? Se a gente vê hoje, por exemplo, como o desemprego, e tem muita gente da classe média, por exemplo, se vocês pegam o Uber ou o Cabify, vocês vão ver que parte das pessoas que estão dirigindo é gente que a Uber faz isso, né? Ela tem, vocês viram os outdoors que tem na rua, assim, ou seja, eu estou dirigindo para garantir o supermercado, estou dirigindo para garantir a escola da... Isso, de novo, é a ideia de, bom, podia discutir isso, tá? Eu vi essa propaganda. Estou dirigindo para pagar a escola da minha filha. Exato. Então a pessoa trabalha no lugar e além disso ela faz, ela dirige, né? E numa lógica muito distinta. Agora, é claro que essa ideia da materialização, ela depende do que a pessoa já viveu, né? Porque gerações muito mais
mais jovens, por exemplo, as crianças hoje não nascem, ela não fala ainda, mas ela já está mexendo no LinkedIn. Mas tem uma questão, assim, isso que a gente falou, que é assim, ó, o número de processos, o número de processos, quando a gente olha lá na página da Justiça, ele só aumenta, quer a pessoa trabalha, e aquele número de processos continua aumentando. Hoje tem 3 milhões, ano passado 5 milhões, ano passado estava em 3 milhões. E tu não vê o fim. É um trabalho difícil. Faz e... Isso... A linha de montagem sofre, vai passando a coisa que da frente. Tem a noção do produto final. Isso tinha estudos assim, eu acho que a primeira categoria assim, intensamente afetada pela informatização foram os bancários. Os bancários eles reduziram a força de trabalho em mais de, acho que hoje deve ter 70% que tinha há 30 anos. Hoje, mas não vê mais. Quem trabalha em banco hoje é um vendedor de produtos mais do que alguém que vai gerenciar sua conta. Isso é tudo feito em outros espaços. Tem essa ideia do vazio que já estava presente, né? A gente vê o destino do trabalho e o sentido do trabalho. É claro que pode se criar, e aí são sugestões assim, de outros espaços, assim, de ilhas de respiro, com troca de função, com um tempo limitado, sabendo que o número de operações é X, a necessidade de maior, isso internamente, né? Diminuição de fluxo, de intensidade de trabalho, quer dizer, de troca de atividade, de grupos de discussão, entende? Que podem ser construídos internamente, ou deveriam ser construídos no sentido de melhorar a saúde mental das pessoas e construir ambientes mais saudáveis de trabalho. Né? Isso só quem pode fazer são vocês, né? Nos coletivos, né? Tentando pensar como é que aquela organização do trabalho poderia ser diferente, atentando para sinais de alerta quando as pessoas começam a falhar, né? Não precisa esperar lá, chegar lá. Já tem um conhecimento tácito acumulado, que são tarefas que são excessivamente desgastantes porque elas são desprovidas de sentido. Então, uma tarefa, tem a ideia, os ergonomistas trabalham com isso, né? Da sobrecarga quantitativa e qualitativa, né? Tanto para a sobrecarga qualitativa, ou seja, o excesso de operações cognitivas é prejudicial, como uma sobrecarga quantitativa e uma subcarga qualitativa, ou seja, um excesso de operações sem sentido. Né? Então, tem que ter um meio termo aí, né? Do ponto de vista do qualitativo e do quantitativo, isso tem que ser decidido coletivamente. É claro que a outra ponta do número de processos que não para tem a ver com o tipo de sociedade que a gente vive. Ou seja, se tivesse mais mediação, se tivesse menos crime, se tivesse, né? Se tivesse um tipo de... É que tudo acaba terminando na justiça porque exatamente não tem outras formas de negociação que deveriam anteceder para evitar que chegasse no processo. Assim como... Bom, eu não vou entrar porque eu posso dizer muita bobagem, mas assim, que é uma indústria também, a coisa dos escritórios de advocacia, de entrar com recursos, de protelar, de não sei o que, tem coisas sem sentido, né, que só aumentam o tempo dos processos, mas eu posso estar dizendo bobagem, não. Mas eu acho que tem coisas antes e tem coisas depois. Gostaria de melhorar o teletrabalho, né? É isso, não tem nenhuma solução. Assim, a tecnologia não é ruim em si. Tirando a bomba. Ela não é ruim em si, né? Ou a desorganização do trabalho. O problema é o que a gente faz com ela. Né? Se o teletrabalho se transforma nisso, está dizendo, né? De não ter limites entre a vida privada, o que é? Né? Voltar lá para o velho Marx, tá? Ele falava nos conceitos que eram de produção e reprodução. Né? O que é o conceito de produção? É o momento lá que eu estou produzindo. E o momento de reprodução é aquele que eu estou recuperando para estar inteiro no outro dia para conseguir trabalhar. Entende? Então a gente precisa disso. Né? Se eu consigo fazer isso com
teletrabalho, isso me aumenta a liberdade para fazer as coisas que eu quero, aumenta a minha flexibilidade, a minha vida é adaptada para isso, ótimo. Agora, se transforma numa escravidão, onde eu submeto, eu não tenho mais espaço, porque eu posso ser interpelado a qualquer momento para dar uma resposta, e a tecnologia é utilizada para isso, aí não. Porque aí a minha autonomia, um pouco grau de autonomia, porque também vamos trabalhar numa certa ilusão. Olha, eu sou professor na Universidade Federal, eu tenho autonomia, mas minha autonomia é relativa, porque assim, eu tenho que responder, se eu quero ter financiamento, eu preciso produzir tantos artigos por ano, né, eu preciso orientar tantos alunos, quer dizer, isso é ditado pelas agências de fomento. Quer dizer, então, essa autonomia, eu posso decidir, eu vou pesquisar, dependendo, se vai ter dinheiro para aquele tipo de pesquisa, não vou pesquisar nada, bom, né, podia ser direcionado por aí. Então, a autonomia é no sentido relativo, é sempre relativo, mas eu tenho que poder decidir minimamente que aquilo não vai estar prejudicando a minha vida, né? Ou transformando no escravo do trabalho. Isso tem efeitos a longo prazo. Se ele desaparece o trabalho, quem é escravo do trabalho, né? Os workaholics, o problema é que eu tenho que se aposentar, né? Além do desgaste que acontece e pode fazer com a pessoa dela, o problema é o que é que eu faço quando eu termino isso. Se transformou. Senão, e quanto mais rica for a vida, no sentido de alternativas, né? Porque eu posso trabalhar com a ideia de que eu quero um trabalho estável, né? Que não me consuma intelectualmente, porque eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer trilha, eu não quero que isso seja mercadorizado, eu quero poder fazer sem precisar querer ganhar dinheiro com isso, eu quero trabalhar com arte sem precisar ganhar dinheiro com a arte, então eu posso distribuir minha vida dessa forma. Quanto mais coisas eu tenho na minha vida, ou eu trabalho numa associação comunitária, onde eu ajudo as pessoas, isso me dá uma satisfação, que também não é monetarizado. Então, quanto mais eu tenho de possibilidades, menos escravo eu estou de uma determinada situação. Por isso que, por exemplo, limitar o tempo de trabalho, uma das grandes lutas do movimento sindical no começo do capitalismo, foi limitar a jornada de trabalho. Por quê? Porque ela permite que a tua vida não seja exclusivamente tempo de trabalho. Ela porque assim, o trabalho continua tendo, embora ele tenha perdido muito do seu valor moral, né? Ele ainda continua sendo a nossa forma de inserção social primordial. Então ele é central. Ele pode ser central, mas não para nos escravizar. E o risco de cair nessa conversa de nos transformar no empreendedorismo de si, de nos transformar exclusivamente em mercadoria, o fato de ter outras atividades, né, e poder garantir essas outras atividades, é super importante para que eu possa ter mais autonomia com relação à minha vida, inclusive dentro do trabalho. Eu diminuir a importância excessiva dele, sobretudo quando ele não está fornecendo as condições para a minha saúde mental. Assim, eu sou um dos diretores do sindicato Sou um dos diretores do sindicato da categoria e eu participei da condução de uma pesquisa de saúde que a gente fez e foi divulgada agora, há pouco tempo atrás, né? Tem uma série assim, de dados, né? Muitos deles direcionados a questões de dimensões como organização do trabalho, né? A equipe de saúde que elaborou isso junto com pesquisadores da URGS, da Federal de Ciências da Saúde, são muito fãs do DEJU, né? Então, a gente conseguiu aferir muita coisa de dores osteomusculares, que alguns aferimentos já existiam antes em outras pesquisas, né? Outros não. Nesses que já existiam, tem uma agudização, né, de dores osteomusculares em membros superiores, por exemplo, para quem trabalha sentado no computador, sintomas oculares. Pela primeira vez a gente fez um questionário de assédio moral, deu índices bem altos, 17% de assédio moral, aquele típico, né, juridicamente aceito, que é aquele ato reiterado frequente, né, mas de violência psicológica, 82%, né, atos que são, né, típicos de assédio moral, mas não uma frequência aceita como de assédio.
e vários outros sintomas, assim, transtornos mentais comuns, muito acima de estudos populacionais do mesmo extrato socioeconômico da categoria, né? Então, dessa pesquisa a gente fez um debate, né, interno na direção, e nós encaminhamos para as administrações, inclusive aqui, 10 medidas iniciais, né, para buscar minimizar ao longo do tempo os efeitos que a gente consiga identificar. Uma das questões é a questão das pausas. As pausas, elas são regulamentadas aqui de acordo com a NR17, que são 10 minutos a cada 50 trabalhados. E a gente está no embate agora, porque a maioria das administrações entende que é uma questão de conscientização, né? E nós estamos defendendo que isso seja mandatório, né? Porque é como um capacete na construção civil. A gente não pode conscientizar, né, o operário da obra de que ele precisa do capacete, pode se acidentar. Não é só isso, ele tem que obrigar também, né? A CLT hoje obriga. E a gente vem buscando, né, para reduzir esse estafa mental, para reduzir um pouco essa questão, que as administrações daí, elas se conscientizam de que tem que cobrar as pausas, né? Estava até pesquisando aqui, tem métodos como Pomodoro, né, que são 25 minutos de trabalho e 5 de qualquer outra atividade, né, que não tenha relação com o trabalho, e que pelo menos há indícios de que aumentam a agilidade mental e reduzem a estafa mental, né? Então a gente vem tentando criar alguns mecanismos, algumas barreiras, né, para alguns problemas, e encontra sempre esse problema. E aí a gente falou do Uber, né, e do teletrabalho, a gente junta todas as coisas e a gente vê que, na verdade, o trabalho como um todo, e não é só o judiciário, não é só a Justiça Federal, está sendo uberizado, né? Por quê? Porque eu tenho uma demanda de trabalho assim que não acaba, né? Ao mesmo tempo, né, como o Uber faz, inclusive foi questionado, não me lembro em que país, sobre a questão de pausas para os motoristas do Uber, né, porque ficar dirigindo direto também dá problema. E eles, não, nós conscientizamos, tal, mas nós não podemos proibir. Eu vi muitas semelhanças assim com a postura aqui das instâncias do Judiciário Federal aqui no Estado. Então, acaba que a gente fica com uma linha de montagem de processos, vamos falar assim de uma forma grosseira, que é infinita e que a gente precisa dar conta. Os colegas estão falando, não vem o fim, então tem que trabalhar a milhão para tentar, vamos ver se a gente chega no fim disso, e nunca chega. E ao mesmo tempo a gente vai trabalhar em casa, começar a pagar a luz, a internet e tudo mais, em algumas situações até não providenciam nem a máquina para se trabalhar. E quando a gente tenta criar alguma garantia, sempre esbarra no fato de que não, isso não pode ser, nem todos vão concordar, então precisa ser uma conscientização, precisa ir aos poucos. No contrário, a contramão disso, né, é que a demanda vem sempre a milhão. Então, juntando com todo o contexto que tu já expuseste, não quero me delongar demais, tomar conta, né, não é isso, mas tem toda essa desarticulação sindical, e aí a gente vai ficando enfraquecido coletivamente, né, e fica sujeito a esse tipo de precarização do trabalho, onde nem mesmo a gente tem mais essa questão da valoração social por meio do trabalho, porque eu não vou mais trabalhar no local de trabalho e ter uma interação social e conversar com as pessoas, tomar café. Eu vou estar na minha casa, de pijama, trabalhando e me deprimindo, né, e desagregado socialmente. Então, eu só estou colocando algumas preocupações, assim, até algumas com base no que a gente está vivendo no dia a dia, né, para ajudar na discussão, porque são coisas muito preocupantes assim, que a gente está vendo. E, enfim, né, Setembro Amarelo a gente está tratando de alguns casos, inclusive tem vários casos de ideação suicida na categoria que a gente vem buscando trabalhar, né, e a gente vê que muita coisa deriva disso. Acho importante, sim, né? Importante seria que vocês pudessem conseguir nessa negociação uma discussão para o setor, né, dos resultados da pesquisa, para debater com as pessoas como elas vão organizar. Tem um pouco isso, assim, tá, a NR ela determina, mas ela determina como se fosse igual para todo mundo, isso não funciona do mesmo jeito. É importante fazer a pausa, essa pausa também tem que ter um determinado sentido para a pessoa. Então, o termo conscientizar é ruim, mas não é conscientizar no sentido um pouco de atribuir o sentido para aquilo e talvez ocupar esse espaço com atividades que sejam criativas, do ponto de vista de discussão da organização do trabalho. Então, enriquecer a pausa, porque senão se a pausa é só para ficar parado na frente do computador, tu conversa com o colega, tu vai para um instituto de café,
entende? O comer, entende? Não é, entende? Ela fica esvaziada de sentido. Então, o trabalho, o sentido do trabalho, ele é importantíssimo para a saúde mental. E para a saúde, porque assim, a atenção, as DOT, né, elas são muito associadas não só à postura, ao ritmo, mas também à atenção no espaço de trabalho. Então, essas coisas de relaxamento, mas isso tem uma variabilidade entre as pessoas. Então, seria importante que os coletivos encontrassem alternativas, entende? Para poder fazer essas pausas, para poder usar esses espaços para discussão, né, para enriquecimento das relações. E tem que ser encontrado no espaço de cada coletivo. Eu acho que isso aumentaria, por exemplo, a adesão, né, à ideia de parar. Né? Parar para fazer alguma coisa, que não seja o trabalho, mas para discutir o trabalho. Né? Se é uma questão mais muscular, a gente troca a operação cognitiva, a gente passa por um regime mais do afeto, entende? Um outro espaço que tenha, sei lá. Aí tem a criatividade dos grupos para poder, eu não posso, entende? Sem conhecimento de causa, sem conhecer as relações de trabalho, sem conhecer a organização do trabalho, dar sugestões. A sugestão principal é que as pessoas se apropriem dos resultados da pesquisa, né, em grupos, onde elas têm espaço para discutir. Eu acho que isso seria importante ser negociado. Tem uma premissa de crueldade do trabalho, da forma como é estabelecido na nossa sociedade, né? Como é que eu vou dizer o que eu sinto? Quando eu falo em premissa de crueldade, e em relação ao teletrabalho, por exemplo, eu trabalho numa seção ali que operacionaliza os pedidos todos de teletrabalho. Tem um volume grande hoje, né, na seção judiciária. A sensação que me passa é de que essas pessoas que vão para o teletrabalho têm a sensação de que estão se livrando de alguma coisa. Como se pudessem estar se livrando dessa crueldade do trabalho, que eu digo. Porque ninguém quer ir trabalhar em casa se está bacana lá no local de trabalho. Se o ambiente é gostoso, se é bom ir para lá todo dia, se eu vou me relacionar com pessoas interessantes, se eu vou poder me relacionar com pessoas interessantes, se eu vou poder trocar informação, afeto, seja o que for, com aquele grupo de pessoas, eu não vou ter vontade de ficar trabalhando em casa sozinho, por exemplo, ou com os filhos, ou seja o que for. O que me passa é a ideia de que as pessoas, muitas pelo menos, enfim, é a minha ideia, posso estar completamente equivocado, mas é de que as pessoas têm a sensação de estar se livrando de alguma coisa ruim. Por isso que eu falo a premissa da crueldade. Um trabalho geralmente tem um expediente, é de tal hora a tal hora. Pô, eu posso não estar com vontade de ir naquele horário, naquele dia, não, mas eu sou obrigado. E aí tem uma premissa de crueldade nisso, porque eu estou sendo obrigado a ir para um lugar, num determinado horário, que é um horário que naquele dia eu não gostaria. A gente até, no nosso espaço de trabalho, tem muito mais flexibilidade para isso do que, por exemplo, na iniciativa privada. E eu não sou hipócrita para não reconhecer isso, né? Mas não imaginemos na iniciativa privada. Então, eu acho que o trabalho, como ele está estabelecido, as relações de trabalho, e o trabalho em si, ele tem componentes de crueldade que eu não consigo deixar de enxergar, entendeu? A origem da palavra, você sabe, latim, né? A origem da palavra trabalho é tripalium, que é um instrumento de tortura. E o trabalho carrega uma carga que é, na Bíblia, nossa tradição judaico-cristã, que era expulsão do paraíso, ganharás o sol com o Senhor, com os suor. E o salário mensal, né? Isso, que era o moeda da época. Agora, as relações de trabalho são tão mais poéticas quanto mais cruel com a sociedade que a gente vive. Então, as relações sociais no trabalho elas se degradam, que de certa forma, não só exclusivamente, porque elas são degradadas fora do trabalho também. O trabalho não é uma bolha. Mas é interessante observar que, às vezes, no trabalho, as pessoas aparentemente civilizadas na sua vida social fora, elas apresentam comportamentos quase muito mais primitivos do que acontece fora. Eu já presenciei situações de trabalho que, digamos assim, eu não acreditaria que um nível civilizatório normal, situações normais de convivência social existiam. E as pessoas, elas se degradam. Existe uma degradação. E tu vai ver aquela pessoa fora dali, ela não é nada daquilo, ela é completamente civilizada.
valorizado, mas no trabalho, às vezes, a pessoa fica um bicho, né? Muito estranho, essa sensação também. Se o nosso ambiente transmite isso com a nossa estrutura, mas realmente a gente consegue perceber atitudes do campo de trabalho muito mais desumanas que a gente consegue perceber por isso sendo trabalhando há anos junto com as mesmas pessoas. A gente percebe que socialmente, fora do meio de trabalho, elas são bem mais humanas. É porque elas têm respaldo para fazer isso, né? De certa forma. E tem a conivência das pessoas que são perfeitas. Por isso que a ideia de poder reconstruir os laços interpessoais, no sentido de que a palavra tem um outro sentido, né? E a importância do outro nessa relação. Parecem coisas muito humanistas, como vocês estão dizendo. Então, assim, tem uma importância fundamental, porque eu sei que, imagino que a relação, como é um juiz no centro, normalmente, essa relação, e a nossa sociedade de ver o Deus, não sei o que, através humanos, não sei o que, tem uma certa hierarquia que é muito mais violenta e simbólica do que em outros espaços onde tem uma maior horizontalidade. Né? Do ponto de vista da capacidade de negociação interna. Né? Ela tem que estar colocada. E isso é uma situação brasileira de novo. Né? Se vocês forem pegar. Eu gosto de dar um exemplo de outros lugares para a gente poder pensar. Juiz na França, eu falo bastante da França porque eu estudei lá. O juiz na França, o juiz tem o mesmo salário do professor universitário. Ele é funcionário público. Ele trabalha em coletivo. Os sindicatos de juízes na França são sindicatos de esquerda. Ninguém vai ser juiz e quer ficar rico, por exemplo. As pessoas vão ser juízes porque ela está vivendo um determinado modelo social, que ela está vivendo uma justiça. Aqui se diz, sinceramente, que o juiz ganha muito, mas não sei como que. Que é uma piada, porque dinheiro só traz mais dinheiro, só pede mais dinheiro. Não funciona essa lógica argumentativa. Mas é uma lógica escravocrata que se mantém. É uma lógica escravocrata que se mantém. Então a crueldade está nesse tipo de relação. Então é claro que vocês estão num setor minado com relação a isso. Eu posso chegar para o juiz e dizer isso que eu estou dizendo para você. Mas eu tenho amigos, juízes, eu digo. Não tem problema para dizer. Que é uma coisa, é uma anomalia do ponto de vista. Vocês devem ter visto estudos que comparam o salário de juízes em diversos países, entende? Porque a gente vive em países que tem muita corrupção, em países que tem uma lógica escravocrata com alta desigualdade social, é que o judiciário tem os maiores salários. Isso quer dizer alguma coisa, não precisa pensar muito para chegar a uma conclusão. Eles falam da sociedade que a gente vive. Então essa crueldade social ela se transporta por uma determinada hierarquia que está presente aqui. Se a gente tem a liberdade de poder fazer essa discussão ou não, né? Essa é uma coisa que tem que ser conquistada. Às vezes a negociação funciona, às vezes tem outras alternativas. Quando a negociação não funciona, para forçar a alternativa. Né? Pode. Alô? Alô? Vai estar? O senhor discorreu sobre o cérebro, o ser, a submissão do cérebro. Trabalha com a mediação trabalhar com a mediação do senhor do escravo, as relações, as mediações, o reconhecimento. Hoje, na pós-modernidade, o indivíduo, nesse contexto, nesse mosaico perverso, onde se coloca o indivíduo? Na sua subjetividade. Obrigado. A ideia que eu tinha colocado era um pouco isso. A gente tem, ao mesmo tempo, uma inflação e esvaziamento do eu, que seria essa ideia do indivíduo. Ao mesmo tempo que ele está inflacionado porque ele é o centro das atenções, é responsabilizado por tudo, ele está vazio do ponto de vista das relações. Ele não reconhece? Para você ele reconhece? Para você... Ele reconhece o outro? Não, não reconhece. Não reconhece. E todo modelo é um modelo de individualização, ou seja, a ideia do empreendedorismo de si é que eu me transformo, eu mercadorizo todas as relações. Né?
Então o outro para mim é uma mercadoria, assim como eu sou uma mercadoria nessa relação. Então quase tudo está submetido a uma lógica de custo-benefício. Eu não consigo, não é que eu não consigo, a gente consegue. Mas o exercício é fundamental de sair da lógica de custo-benefício, por exemplo, pensar que existem outras formas de relacionamento que não passam pelo dinheiro, pela lógica da mercadoria. Mas essa é a contramão, né, da perspectiva neoliberal que a gente está vivendo. A saída é a desindividualização. Não é que a pessoa deixe de ser um indivíduo no sentido de voltar no período holístico, né, onde é só parte do todo, mas a ideia é de reconstruir coletivo. O indivíduo exista e se dê conta que ele é vulnerável, que ele depende dos outros, que ninguém vive sozinho, né, e que a qualidade dessa relação e da relação que ele tem consigo depende do tipo de relação que ele tem com você. É essa reflexão ética de novo. A forma de reverter isso é ética. A crise é ética. Né? Ou seja, eu retirei a ética da política, mas a ética da política no sentido dos efeitos das minhas ações, né, nos outros. Eu só consigo governar os outros se eu consigo governar a mim mesmo. Se eu sou escravo das minhas paixões, por exemplo, o dinheiro, os bens, né, o poder, né, nesse sentido, eu não consigo. Eu vou estabelecer uma relação tirânica com ele. Eu vou submeter ele porque eu sou escravo desses valores. Eu tenho uma desescravização interna, ou seja, poder desnaturalizar essa conversa desse nosso tempo e construir laços que sejam mais significativos, mais ricos no sentido do que a gente pode ganhar desmercadorizando a relação com os outros. Bem, obrigado, gente.